Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para termos mais uma aula, certo? E hoje nossa aula 5 de gramática vai falar sobre concordância verbal. Na aula passada nós conversamos a respeito da concordância nominal, suas regras gerais e como funcionam os casos específicos. Hoje nós vamos discutir o que é a concordância verbal, sua regra geral e quais são os seus casos específicos, tá certo? Então vamos lá. Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Então, você tem que sempre colocar em mente que a concordância verbal vai girar em torno disso. A relação entre verbo e sujeito, ok? Caso geral é, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Veja um exemplo aqui. Ela não acredita em Deus. Percebam que o sujeito é ela. O verbo acreditar vai concordar em número e pessoa com o sujeito ela. Sujeito está na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito, ok? Prosseguindo. Então, mas existem alguns casos que merecem atenção quando nós temos algumas situações a respeito de sujeito simples, tá? Primeiro caso é o seguinte, quando o sujeito simples for um pronome de tratamento. Então, sempre que o sujeito simples for um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, seja do singular ou do plural, certo? Vamos ver o exemplo. Vossa Excelência sabe das coisas. Vossa Excelência é pronome de tratamento, o verbo saber na terceira pessoa do singular, porque Vossa Excelência está no singular. Agora, nesse caso, vossas senhorias aceitam um café. Percebam que o verbo aceitar está no plural, porque vossas senhorias está no plural. Então, o verbo vai concordar com vossas senhorias, mas vai continuar na terceira pessoa, ok? Quando o sujeito é um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. O batalhão atacou o bandido. Professora, mas o batalhão não dá ideia de muita gente? Sim, dá ideia de muita gente, mas o termo está no singular, já que é um substantivo coletivo. Então, mesmo dando ideia de muita gente, o verbo fica no singular, porque o termo está no singular e porque também se trata de um substantivo coletivo. A multidão ouvia atenta. A multidão também, muita gente. Mas, como é um substantivo coletivo, o verbo fica no singular, ok? O outro caso é quando o sujeito é uma expressão partitiva, como parte de, uma porção de, metade de, e ela vem seguida de um adjunto adnominal. O que é que acontece? O verbo tanto pode ficar no singular, como pode ir para o plural. Veja um exemplo aqui, ó. A maioria dos jornalistas aprovou ou aprovaram. Por que aconteceu isso, professora? Porque jornalistas está no plural. Então, tanto pode concordar com jornalistas, como pode ficar no singular. Beleza? Metade dos candidatos não apresentou ou apresentaram nenhuma proposta interessante. Então, nesse caso, quando vier uma expressão partitiva e um adjuntado nominal, o verbo tanto pode ficar no singular, como pode ir para o plural, concordando com o adjuntado nominal, certo? Agora, quando o sujeito é a expressão mais de um, obrigatoriamente, o verbo fica no singular. Mais de um gato morreu, mais de uma pessoa apareceu, mais de um aluno faltou. Então, sempre o verbo vai ficar no singular. Agora, se a expressão for mais de dois, o verbo vai para o plural. Mais de duas pessoas vieram. Mais de dois alunos tiraram nota boa. Mais de dois animais ficaram feridos. Então, sempre que a expressão for mais de dois, verbo no plural. Mais de um, verbo no singular. Ok? Agora, quando no sujeito aparecer uma expressão que indica quantidade aproximada, tipo cerca de, mais de, menos de, o verbo concorda com o substantivo que acompanha a expressão. Olha o exemplo aqui. Cerca de 1000 pessoas participaram da manifestação. Por que participaram está no plural? Porque concorda com pessoas, que é o substantivo que acompanha a expressão de quantidade aproximada. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Por que compareceram no plural? Porque concorda com alunos, que é o substantivo que acompanha perto de, que é a expressão que indica a quantidade aproximada.
Nesse caso aqui, mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Por que que ficou no singular? Porque concorda com atleta e atleta está no singular, ok? Então, sempre que a gente tiver uma expressão que indique quantidade aproximada, o verbo vai concordar com o substantivo que acompanha essa expressão. Próximo caso. Agora, quando a expressão mais de um se associar a verbos que exprimem ideia de reciprocidade, o plural é obrigatório. Como assim reciprocidade? Ao mesmo tempo que eu cometo a ação com a pessoa, ela comete a ação comigo. Olha os exemplos aqui. Mais de um deputado se ofenderam na tumultuada sessão de ontem. Por que que o verbo foi para o plural? Porque mais de um deputado cometeu a ação de se ofender, de ofender o colega, e o colega o ofendeu. Então, houve uma ação recíproca. Um cometeu a ação no outro e vice-versa. Então, sempre que essa expressão mais de um estiver associada a verbos que deem essa ideia de reciprocidade, obrigatoriamente o verbo tem que ir para o plural. Mais de um político cumprimentaram-se. Por que cumprimentaram-se no plural? Porque ao mesmo tempo que o político cumprimentou o colega cumprimentou o político. Reciprocidade, por isso o verbo vai para o plural. Quando o pronome é quando o sujeito é o pronome relativo o quê? O que é que acontece? O verbo tanto pode concordar com o verbo concorda com o termo que o pronome relativo se refere. Percebam que aqui o pronome relativo se refere a quê? A eu, perdão. Então, paguei vai concordar com eu. A mesma coisa aqui, ó. Fomos nós que pintamos. Por que pintamos? Porque o que retoma nós. E pintamos vai concordar com o termo que o que retoma. Nesse caso, nós, primeira pessoa do plural, logo o verbo também vai para a primeira pessoa do plural. Então, a regra do que é a seguinte: quando ele aparecer, o verbo vai concordar com o termo que ele retoma, certo? Já o pronome relativo quem, ele tanto permite que o termo concorde com o termo, ele tanto permite que o verbo concorde com o termo que ele retoma, como permite que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo. Fui eu quem paguei a conta. Fui eu quem pagou a conta. Então, as duas formas estão corretas. Fomos nós quem pintou o muro. Fomos nós quem pintamos o muro, certo? Então, o quem permite que o verbo concorde com o termo que ele retoma ou que o verbo fique no singular. Beleza? O sujeito representado por nome próprio no plural. Prestem atenção nessa regra que ela é bem simples e tranquila. Sempre que o sujeito for representado por um nome próprio no plural, se ele vier acompanhado de um determinante, como nesse primeiro caso, os Estados Unidos investem bastante em tecnologia, o verbo vai para o plural, pela presença do os aqui, determinante. Se não apresentar determinante, o verbo fica no singular. Estados Unidos investem em tecnologia. A mesma coisa acontece aqui, ó. Minas Gerais produz muita soja no Cerrado. Não apareceu determinante, então o verbo fica no singular. As Minas Gerais são inesquecíveis. Apareceu determinante, obrigatoriamente o verbo vai para o plural. Beleza? Então essa regra é super simples. Se no sujeito tem um nome próprio no plural, eu vou observar. Se apareceu determinante, eu coloco o verbo eu concordo no plural. Se não aparecer, o verbo fica no singular. Ok? Já, se o sujeito é representado pela expressão um dos, de acordo com a linguagem formal, a gente tem que conservar o plural. Vejam os exemplos. Ele foi um dos colegas que me apoiaram. Vejam, um dos que. Sempre que essa expressão aparecer, a gente conserva o plural. Beleza? Professora, mas o que eu vou fazer quando vierem porcentagens? É simples. Quando aparecer uma porcentagem, o verbo vai concordar com o substantivo. Mas e se não houver substantivo? Ele concorda com o número. 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. Porque está no singular.
Porque orçamento é o substantivo e está no singular. E a gente viu que quando o substantivo aparecer, vai concordar com o substantivo. 1% do eleitorado aceita a mudança. 1% dos alunos faltaram à prova. Vejam, o número é o mesmo, 1% e 1%. Nesse caso, o verbo fica no singular, nesse no plural. Por quê? Porque nesse caso, o eleitorado está no singular, logo o verbo vai concordar com ele. Nesse segundo caso, alunos está no plural, logo o verbo obrigatoriamente tem que concordar com ele, que é o seu substantivo. Agora, se não aparecer substantivo, o verbo concorda com o número da porcentagem. 25% querem a mudança. Por que foi para o plural? Porque 25, o verbo concordou com 25. 1% conhece o assunto, ficou no singular por se tratar apenas de 1%, certo? Então, essa regra também é simples. Se vier o substantivo, concorda com o substantivo. Se não vier, concorda com o número da porcentagem, ok? Agora vamos entender um pouquinho sobre os casos especiais quando aparecerem sujeito composto, certo? O primeiro caso é o seguinte: quando o sujeito composto vier anteposto ao verbo, o verbo deve ficar no plural. Como assim, professora? Quando primeiro vier o sujeito composto e depois o verbo, obrigatoriamente o verbo fica no plural. Olha o exemplo aqui: os jogadores e a torcida, sujeito composto, comemoraram vitória do time. Eles, no caso, né, os jogadores e a torcida, comemoraram a vitória do time. Percebam que comemoraram vai para o plural porque o sujeito composto veio antes do verbo. Agora, se o sujeito vier depois do verbo, no caso pós-posto, ele tanto pode ir para o plural como pode ficar no singular. Voltaram ao hotel, o turista e a polícia. Ficou no plural porque pode ficar no plural falando dos dois, tanto o turista como a polícia. Ou pode ficar no singular concordando com o mais próximo. Voltou ao hotel, o turista e a polícia. Então, aqui esse voltou, ele só está concordando com o turista. Nesse primeiro caso, concorda com os dois, por isso vai para o plural. No segundo caso, o verbo pode ficar no singular e concordar apenas com o mais próximo. Lembrando que isso é quando o sujeito composto vier depois do verbo. Quando ele vier antes do verbo, o verbo fica no plural, certo? Prosseguindo. Sujeito composto por pessoas gramaticalmente diferentes. Prevalece a primeira pessoa. Eu, tu e ele, nós faremos a pesquisa amanhã. Percebam que eu tenho eu, uma pessoa, tu, outra pessoa, ele, outra pessoa. Para unir todo mundo, a gente deixa o verbo no plural. No plural e na primeira pessoa. Tu e ele reivindicaram seus direitos. Vós ou eles, certo? Núcleos unidos por ou nem. O que é que acontece com isso aqui? Gente, vejam um exemplo. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Observem que sempre que os núcleos forem unidos por ou nem, o verbo fica no plural, certo? Havendo ideia de exclusão de um dos núcleos, o verbo ficará no singular. Não entendi. Se for apenas para unir, o verbo vai para o plural. Mas se esses elementos servirem para excluir um dos núcleos, o verbo fica no singular, como nesse caso aqui, ó. Meu pai ou meu tio dirigirá o carro. Você ou ele será escolhido. Percebam que aqui eu estou excluindo, eu não estou unindo. O objetivo aqui é excluir um ou o outro. Alternância. Aí o verbo fica no singular. Quando não, quando for apenas para unir, o verbo vai para o plural, certo? Sujeito formado por núcleos ligados pela preposição com. Como é que isso acontece? O verbo normalmente no plural, desde que não se queira destacar o primeiro elemento. Então, quando o sujeito for unido pela preposição com, normalmente o verbo vai para o plural. Mas se a gente quiser destacar o primeiro elemento, a gente deixa no singular. Olha o exemplo aqui. O presidente com os ministros reúne-se no Palácio da Alvorada.
pai com o filho montou o brinquedo. Enfatizou o primeiro, que no caso é pai. Então, sempre que o sujeito for unido por a preposição com, se a gente não quiser enfatizar o primeiro, a gente deixa no singular, no plural, perdão. E se a gente quiser enfatizar o primeiro, a gente deixa no singular. Nesse caso aqui, não enfatizamos ninguém. O presidente com os ministros reúne-se no palácio. Mas nesse segundo caso, o pai com o filho montou o brinquedo. Percebam que o pai é o primeiro e se o verbo fica no singular, tem o objetivo de enfatizar esse primeiro termo. Beleza? O sujeito composto resumido por pronomes indefinidos. Tudo, nada, ninguém. O verbo obrigatoriamente fica no singular. Então, casa, água, comida e carinho. Nada fez o pardalzinho feliz. Sujeito composto, mas foi resumido por nada. Então, o verbo fica no singular. Prédios, árvores, postes, tudo a tempestade derrubou. Tudo, resumindo todo o sujeito, então o verbo também fica no singular, ok? E vamos ver também a concordância com verbos de a concordância com verbos de particular interesse, certo? São verbos que vão apresentar um interesse próprio. Verbos bater, soar e dar. Nesses verbos, quando eles indicarem a hora, eles vão concordar com o numeral. Por exemplo, bateu 1 hora no relógio da catedral. Bateram 3 horas no relógio da catedral. Se indicar a hora, eles vão concordar com o numeral da hora, certo? Agora, quando for o sujeito simples, o verbo vai concordar com ele. O relógio bateu 5 horas. Indica a hora do mesmo jeito, só que agora vai apresentar um sujeito simples, nesse caso, o relógio. Então, obrigatoriamente, o verbo concorda com ele. Prestem atenção aqui, porque eu sei que vocês vão estar confusos em casa. Se tiverem confusos, dá uma olhadinha no livro e volta para a aula que vocês vão entender esse caso. Quando esses verbos indicarem hora, eles vão concordar com o numeral da hora. Quando eles estiverem antes um sujeito simples, eles vão concordar com o sujeito, tá bom? Então eu posso dizer, sou 3 horas no relógio da catedral. Soaram, 3 horas no relógio da catedral. Concordou com o número de horas. Agora o relógio soou 3 horas, aí o verbo fica no singular porque concorda com o sujeito simples, que é relógio, que está no singular. Tá? Só vai concordar com o número de horas quando não apresentar o sujeito simples. Beleza? O verbo haver, no sentido de existir, sim, os verbos haver e fazer. Sempre que o verbo haver vier no sentido de existir, professora, mas como é que eu sei que o verbo haver tem sentido de existir? Eu substituo. Se eu substituir o verbo haver por existir e tiver o mesmo sentido, eu sei que ele é impessoal. Então, se ele é impessoal, ele só vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Há várias pessoas aqui. Existem várias pessoas aqui. Pode haver várias pessoas aqui. Podem existir várias pessoas aqui. Então, sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, o verbo haver será impessoal. Logo, só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Agora, quando ele indicar tempo decorrido, ele também será impessoal. Há vários meses viajou para o exterior. Há 30 anos que não vejo minha família. Há 90 dias que estamos de pandemia. Então, esse verbo haver, ele está indicando um tempo decorrido, um espaço de tempo. Nesse caso, ele também será impessoal e só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Agora, quando o verbo haver for igual a ter, ele concorda com o sujeito. Lembrem-se, ele só vai ser impessoal quando estiver no sentido de existir ou quando indicar tempo decorrido, espaço de tempo. Porém, quando ele for igual ao verbo ter, aí ele vai concordar com o sujeito a que se refere.
Nós havíamos obtido ótimos resultados com a pesquisa. Por que havíamos? Porque concorda com nós. Primeira pessoa do plural, logo o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Se eu substituir por existir, será que tinha sentido? Nós existíamos obtido? Não. Então ele não vai ser impessoal porque ele não tem o mesmo sentido de existir. Agora se eu dissesse nós tínhamos obtido, aí tem o mesmo sentido. Então se é o mesmo sentido, é o verbo haver no sentido de ter. Logo, ele concorda com o sujeito a que se refere. Ele só vai ser impessoal quando ele for igual a existir. Certo? Prosseguindo. Vamos ver agora a questão do verbo fazer. Quando ele indicar tempo decorrido, ele também será impessoal e será conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Fazia dias que eu não o visitava. Fazia dias que eu não vinha à escola. Faz dias que eu estou em casa. Faz dias que estou cansada do isolamento social. Então, eu estou indicando um tempo decorrido. Sempre que eu indicar um tempo decorrido, o verbo fica no singular e na terceira pessoa, certo? No caso, o verbo haver. Aqui, do mesmo jeito, no sentido de existir, ele vai ser impessoal e será conjugado na terceira pessoa do singular, no uso informal. Tem dias que não venho à aula. Esse tem aqui está no sentido de que é igual a haver, eles estão no sentido de existir, tá? Normalmente, essa situação aqui a gente só faz no uso informal. Nunca a gente usa na linguagem formal essa expressão, o verbo ter no sentido de existir. A gente sempre opta pelo verbo haver no sentido de existir na linguagem formal. Porém, na linguagem informal é mais comum usarmos. E quando acontecer de nós usarmos na linguagem informal, o ideal é que o verbo venha em pessoal conjugado na terceira pessoa do singular. Verbo na voz passiva sintética. Ele vai acontecer quando ele vier com o verbo transivo direto mais o pronome apassivador se. Aí ele vai concordar com o seu sujeito. Aceitam-se doações de tijolos. Aguarda-se o resultado do sorteio. Não entendi, professora. Quando o verbo estiver na voz passiva sintética, ele vai concordar com o sujeito da oração. Se o sujeito estiver no singular, ele vai para o singular. Se ele estiver no plural, ele vai para o plural. Aceitam-se doações de tijolos. Doações de tijolos são aceitas na voz passiva analítica. Então, esse aqui é o meu sujeito. Obrigatoriamente, o verbo concorda com esse sujeito. Foi o que aconteceu aqui. Aguarda-se o resultado do sorteio. O resultado do sorteio é o sujeito e o verbo vai concordar ficando no singular, porque o resultado do sorteio é o sujeito e está no singular. Certo? Verbos transitivos indiretos ou intransitivos, mais o índice de indeterminação do sujeito. Gente, lembrem-se, há uma diferença do se, partícula passivadora, com o se, índice de indeterminação do sujeito. O se partícula passivadora vai acontecer na voz passiva sintética com pronomes transitivos com verbos transitivos diretos. E a partícula se, como índice de indeterminação do sujeito, só vai acontecer com verbos transitivos indiretos ou intransitivos. Quando isso aqui acontecer, o verbo fica na terceira pessoa do singular e o sujeito é indeterminado. Então, sempre que o se tiver a ideia de indeterminar o sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular e ele tem que ser transitivo direto, indireto ou intransitivo, e o sujeito obrigatoriamente é indeterminado, porque esse é o objetivo do se, indeterminar o sujeito, certo? Ó, o exemplo, necessita-se de amigos. Necessitar, verbo transitivo indireto, mais a partícula se, então a gente percebe que aqui o objetivo é indeterminar o sujeito. Nesse caso, o meu sujeito será indeterminado. Vive-se muito bem. De novo, aqui é um verbo intransitivo, mas a partícula se. Então, nós vamos ter uma formação de índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Beleza? Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se indetermina o sujeito. Lembrando que esses verbos precisam ser transitivos indiretos ou intransitivos. A concordância do verbo ser, como é que funciona?
O sujeito constituído pelos pronomes tudo, nada, isso, isto ou aquilo, e o predicativo estiverem no plural, o verbo ser concordará normalmente no plural. Aquilo eram fantasias do menino. Professora, eu não entendi. Gente, quando o sujeito for tudo, nada, isso ou isto ou aquilo, e o predicativo estiver no plural, o verbo concorda com o predicativo. Aquilo eram fantasias de menino. Percebam que o eram não vai concordar com aquilo que é o sujeito, ele vai concordar com fantasias, que é o meu predicativo. Isso são manias de quem não tem o que fazer. Isso é o meu sujeito, porém manias é o predicativo e está no plural. A regra me diz que quando o sujeito for isso, isto, tudo, nada ou aquilo, quem vai mandar na história é o predicativo. Se o predicativo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Lembrando que essa regra só vai servir para o verbo ser, tá bom? O verbo ser concorda com o sujeito quando este for representado por nome próprio, perdão. Os Miseráveis são uma famosa obra do escritor Victor Hugo. O que aconteceu aqui? No meu sujeito eu tinha um nome próprio, nome de uma obra. O verbo ser concorda com o nome próprio que está no sujeito. Ó, outro exemplo, Garrincha foi as mais incríveis diabruras com a bola. Então, Garrincha é um nome próprio e o foi vai concordar com ele, beleza? Agora, se o sujeito se referir a coisas ou objetos, o verbo concordará de preferência com o predicativo. Se for nome próprio, concorda com o sujeito. Se o meu sujeito for representado por um nome próprio, vai concordar com o sujeito. Mas se ele for representado por coisas ou objetos, vai concordar com o predicativo. A tristeza são os dias perdidos da juventude. São está no plural porque vai concordar com o predicativo. No meio da chuva, o coração do seu carro são as paletas e os limpadores do para-brisa. Percebam que são vai concordar com as paletas e os limpadores de para-brisa porque são um predicativo. E no sujeito a gente está falando de coisas, de objetos. Se o sujeito for nome próprio, concorda com o sujeito. Se no sujeito tiver coisas ou objetos, concorda com o predicativo do sujeito. Beleza? Pronomes pessoais retos como sujeito ou predicativo, o verbo concorda com um ou com o outro. Se no meu sujeito eu tiver um pronome pessoal ou no meu predicativo, eu tenho a opção de concordar ou com o sujeito ou com o predicativo. Só quando ele for um pronome pessoal reto, tá? Ele é os pilares da nossa casa. Ele é o sujeito, pronome pessoal. Então, eu tanto poderia concordar com ele como pilares. Pedro das Neves sou eu. Eu, pronome pessoal reto no predicativo. Então, eu tanto posso concordar com eu como com Pedro, tá? Isso sempre levando em consideração que nós estamos falando do verbo ser. Essas regras só vão servir quando nós tivermos o verbo ser como verbo da oração. As expressões é muito, é suficiente não se flexionam. 500 gramas é pouco. 10 minutos é muito. 5 quilos é muito. Então, é muito, é pouco, é suficiente. Sempre vai ser no singular. Não vai ter flexão. Beleza? Quando o verbo ser indicar horas, datas e distâncias, vai concordar com o numeral. Hoje são 25 de agosto. Já é meio-dia. São 2 horas. Percebam que 25 de agosto, plural, o verbo vai para o plural. Já é meio-dia, singular, porque é a expressão singular. São 2 horas, o verbo vai para o plural, por indicar a quantidade de horas e concordar com ela, certo? Então, ele vai concordar com o numeral quando indicar horas, datas ou distância, ok? E por hoje é só. Eu sei que a aula ficou extensa porque esse conteúdo realmente é grande, mas a gente vai tirar as dúvidas que vocês tiverem na nossa aula ao vivo. E não esqueçam de fazer os exercícios de fixação porque a gente vai revisar na aula, tá bom? Beijo, até mais!